Você já se perguntou por que algumas pessoas são tão produtivas e outras não conseguem nem se obrigar a fazer o básico? Ou você já se perguntou por que tantas pessoas conseguem viver a vida dos seus sonhos, realizar o que desejam e outras só assistem? Se você tá cansado de procrastinar, de só prometer e nunca fazer, de apenas assistir outras pessoas se darem bem na vida enquanto você fica pra trás, nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como executar, como agir, como de fato fazer o que precisa ser feito, como parar de deixar pra depois o que você sabe que precisa fazer agora. E também eu vou te revelar o segredo das pessoas que conseguem colocar seus planos em ação. Pessoas que fazem o que precisam ser feito para obter os resultados que desejam. E se você não sair desse vídeo com uma solução, com uma luz que seja, eu deleto esse canal e te dou total liberdade para vir me criticar nos comentários. Isso é o tanto que eu acredito no conteúdo que eu vou te mostrar, porque o que eu vou te mostrar mudou a minha vida, mudou a minha percepção e eu tenho certeza que, se aplicada, pode mudar a sua vida também. E se você acabou de chegar aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Amanda Marques e nesse canal eu te ensino a se tornar a sua melhor versão através do desenvolvimento pessoal. Então vamos pro vídeo. Durante muito tempo da minha vida, eu me considerava uma pessoa preguiçosa, uma pessoa procrastinadora. E o maior problema não era que era só eu que me considerava assim. Eram todas as pessoas ao meu redor, meus pais, familiares, amigos. Eu fazia muito para mudar essa visão que as pessoas tinham de mim, ou até essa visão que eu tinha sobre mim mesma. Eu odiava limpar a casa, eu odiava fazer afazeres domésticos, eu odiava estudar, eu odiava fazer exercício físico, eu odiava qualquer coisa que me obrigasse a me esforçar e eu odiava qualquer coisa que envolvesse desenvolvimento pessoal. E honestamente, eu não fazia muito para mudar a visão que as pessoas tinham sobre mim, muito menos a visão que eu tinha sobre mim mesma. Eu odiava fazer afazeres domésticos, eu odiava limpar a casa, eu odiava organizar meu quarto, eu odiava ter que arrumar a cama, eu odiava estudar, eu odiava fazer exercício físico. A real é que eu odiava qualquer coisa que envolvesse desenvolvimento pessoal. E durante anos eu achei que tinha algo de errado comigo. Eu tentava mudar, eu tentava fazer algo diferente e eu sentia uma grande resistência. Eu tentava começar algo novo e desistia porque eu achava muito difícil. Eu tentava manter um hábito ou mudar um hábito, a minha rotina, e nunca conseguia pela falta da constância. Eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não fazia, eu sempre deixava para depois. E depois de várias tentativas, tentando e nada mudando, eu percebi que realmente tinha algo de errado comigo. E esse algo de errado era a percepção que eu tinha sobre mim mesma. Era a visão, era a imagem que eu me enxergava. Por sempre me considerar uma pessoa preguiçosa, uma pessoa procrastinadora, uma pessoa incapaz, todos os resultados que eu tinha eram um reflexo da pessoa que eu acreditava ser. Quanto mais eu tentava mudar, quanto mais eu tentava fazer diferente e não conseguia, e eu acabava desistindo dessa ideia, mais evidências eu construía de que eu era uma pessoa preguiçosa, de que eu era uma pessoa procrastinadora, incapaz. E quanto mais evidências de ser uma pessoa preguiçosa eu construía, mais eu reafirmava essa mesma percepção que eu tinha sobre mim mesma. E essa percepção que eu tô falando é a sua autoimagem, é a sua identidade, a forma na qual você se identifica. Todos nós temos características, todos nós temos uma autoimagem de nós mesmos, seja ela boa ou seja ela ruim. Você pode se considerar uma pessoa insegura, você pode se considerar uma pessoa preguiçosa, tanto como você pode se considerar uma pessoa inteligente, uma pessoa ativa, uma pessoa produtiva. Existem diversas características e, de certa forma, todas elas são neutras. É a gente que dá o significado de bom ou ruim para essas características. E é claro, ninguém quer ser considerado preguiçosa, ninguém quer ser considerada burra ou burro, ou ninguém quer ser considerado feio. Mas todas essas características, de certa forma, são neutras. É a gente que veste essa característica. Por exemplo, tudo que você se considera hoje é porque você construiu evidências de que você é assim. Por exemplo, se eu sempre tenho pensamentos de insegurança, se eu sempre me sinto uma pessoa insegura, se eu sempre falo que sou insegura, se eu tô sempre me comparando com os outros, se eu tô sempre me diminuindo, apontando os meus erros, me julgando, me criticando, eu tenho evidências de ser uma pessoa insegura. Porque evidência não é só a forma que você age. Ah, então agora eu vou pra academia todo dia, então eu sou uma atleta.
Não é só isso, é claro que isso conta, mas também tem muito a ver com os pensamentos que você tem, com a forma que você se sente. Então, se eu tô sempre falando que fulano é melhor que eu, que tal pessoa é mais bem-sucedida, que tal pessoa consegue e eu não. Se eu chego num lugar, numa festa que seja, e eu começo a me comparar a roupa que eu tô usando com outras pessoas, e começo a achar que eu vou ser trocada, sei lá, tudo isso são evidências de uma característica, que seria a característica da insegurança. Então, a partir do momento que eu começo a produzir os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e agir da mesma forma, eu consequentemente construo evidências daquela característica. Então, voltando para o passado, olhando para a Amanda do passado, eu não gostava de fazer as coisas, então eu não fazia. Eu não arrumava minha cama, eu não estudava, eu não fazia um mínimo de esforço para mudar. E quando eu tentava, era algo assim, mínimo, tentei e não consegui, deixa pra lá, não é pra mim. Então, é claro que essa forma de lidar com a vida, a forma que eu pensava, a forma que eu sentia, era uma evidência de uma pessoa preguiçosa. Era uma evidência de uma pessoa procrastinadora. Era evidência de uma pessoa incapaz. Então, a forma que você se considera hoje é o resultado de várias coisas que você faz no seu dia a dia, do que você pensa, do que você sente. É muito mais interno, porque a forma que você se sente por dentro, ela reflete a forma que você vai agir. A forma que você se considera, eu sou uma pessoa insegura, eu sou uma pessoa preguiçosa, é intrinsecamente ligado com os resultados que você vai obter ao longo da sua vida. Porque se você fala que você é algo, você consequentemente começa a agir assim. Se eu falar que eu sou uma pessoa insegura, pra mim, eu sou insegura. E eu tenho isso, e aquilo, e eu sou traumatizada. Se eu tô reafirmando essa realidade pra mim diariamente, vocês acham que eu vou agir como? Autoconfiante? Feliz? Ativa? Eu vou me sentir capaz? É claro que não. Porque a forma que eu me considero é totalmente ao contrário de quem eu quero me tornar. Então aqui, a chave não é você, ok, então eu vou parar de ser insegura, ponto onde parei. Não, é um processo. Mas para você começar esse processo, você precisa estar consciente da forma que você se considera. Por que eu me enxergo assim? A maioria das pessoas acha que elas procrastinam, que elas sentem tanta resistência, que elas não conseguem fazer o que precisa ser feito e que só querem mexer no celular e não fazem nada. Não é porque você é uma pessoa preguiçosa, mas elas acham que elas são preguiçosas porque a rotina delas, as evidências que elas constroem são ligadas à preguiça. Se uma pessoa fica o dia inteiro mexendo no celular, sem fazer nada, jogada, só assim... É claro que você vai considerar essa pessoa preguiçosa, mas não é que ela é necessariamente uma pessoa preguiçosa, mas é porque ela construiu tantas evidências de uma pessoa preguiçosa que ela começa a se considerar assim. Então eu quero que você entenda isso. Quanto mais você constrói a sua identidade, a sua autoimagem ligada a uma característica negativa, seja insegura, feia, burra, incapaz, eu não sei a forma que você se considera agora. Quanto mais você constrói essa identidade ligada a essa característica negativa, mais evidências você vai construir de que você é realmente dessa forma que você se enxerga. Porque a forma que você se enxerga controla as suas ações. Como eu mencionei, se eu me considero insegura, isso vai refletir em todas as áreas da minha vida. Seja nos meus relacionamentos, no qual eu vou estar sempre desconfiando da pessoa que eu tô, no qual eu vou estar sempre olhando pro lado e falando, nossa, essa pessoa é melhor que eu vou ser trocada. Ou seja no seu trabalho, quando você não se sente capaz de fazer algo que pode acrescentar na sua vida, algo que pode mudar as coisas, quando você não se sente capaz para liderar um grupo, para liderar um time, para se esforçar, quando você não confia em si mesmo no seu trabalho, ou seja, até insegura na relação que você tem com si mesmo, na qual você está sempre falando que você é o problema, na qual você está sempre falando que você é ruim, que você não é boa, que você não consegue. Tudo isso que você fala, que você constrói sua identidade baseada nisso, reflete as suas ações. E a forma que você age é intrinsecamente ligada com seus resultados. Porque não tem como eu obter um resultado X se eu só continuo fazendo Y. Se eu quero mudar os meus resultados, eu preciso mudar primeiro a forma que eu estou agindo. A forma que eu tomo as minhas ações.
E tudo isso é uma raiz da sua identidade. Todas as suas ações vêm baseado na sua identidade. E é justamente por isso que é tão difícil mudar. É muito difícil você sustentar uma mudança, você agir, você executar, porque basicamente as características na qual você se identifica são contrárias às ações que você quer tomar. Então eu quero ser mais autoconfiante, eu quero começar a ser mais produtiva, eu quero levar mais a sério a minha rotina, os meus hábitos. Só que é muito difícil você levar isso a sério, você fazer uma mudança, quando a sua identidade é de uma pessoa preguiçosa, de uma pessoa que não quer fazer nada, de uma pessoa que não se sente incapaz, que não se sente suficiente. Vocês entendem que não tem como você tomar certa ação se a sua identidade é ligada a outra coisa contrária à ação que você quer tomar? E aí você pode pensar, ai Amanda, mas eu abro meu Instagram, aí tem lá a fulana que acorda 4 da manhã, e aí essa fulana, ela vai correr na praia, e aí essa fulana, ela malha, e ela come, e ela faz isso, e ela ainda estuda, e ela não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Sabe o porquê que essas pessoas fazem o que é preciso ser feito? Porque elas entenderam que se elas querem um resultado diferente, uma mudança, elas precisam mudar primeiro a forma que elas se enxergam, a sua autoimagem. E sabe qual é a parte mais difícil disso tudo? Ter a paciência necessária para fazer a mudança acontecer. E sabe por que você se frustra tanto? Porque você tenta mudar, você tenta fazer melhor, você tenta e nada muda? Porque você acha que o que vai mudar a sua vida é a grandeza da ação que você precisa tomar. Então, sei lá, eu quero mudar o meu corpo, Amanda. Aí automaticamente, por você achar que isso é uma mudança muito grande, que de fato é você mudar o seu corpo, você ter um corpo ali, um shape legal que você deseja, sei lá, você acredita que você tem que ficar 2 horas na academia, e que você tem que ir 6 vezes por semana, e que você tem que fazer tal coisa. E de fato, existem certos sacrifícios. Só que o fato de você não ter esse corpo ainda significa que você não faz isso. Ou seja, como que você que não faz o que é preciso ser feito vai começar uma jornada ali do shape, de construir algo legal, tipo assim, indo de 0 a 1 milhão. Tipo, agora eu vou 2 horas na academia, agora eu vou fazer uma dieta, e agora eu vou fazer aquilo. A gente foca muito em meta. Eu quero fazer isso, e eu vou fazer isso para conquistar isso. Mas é justamente o que eu te falei. Não adianta você ter essa meta, falar, cara, eu vou chegar lá e eu vou fazer isso, e bolar todo esse plano de ação, se a sua identidade é contrária ao que você deseja conquistar na vida. Isso é um exemplo muito claro da minha vida, porque por muito tempo eu não me alimentava bem. Se você já assistiu meu vídeo, que eu vou deixar até linkado aqui, como se tornar mais bonita naturalmente, eu era o tipo de pessoa que não me alimentava bem. Eu tinha um paladar muito infantil. Isso é ainda algo que eu tô tentando mudar, não vou falar sou 100% e agora eu consegui. Só que foi um processo, e um processo muito difícil. Uma das coisas mais difíceis para mim foi mudar minha alimentação. Porque quando você nasce alimentando de certa forma, quando você nasce tendo certos hábitos, quando você vai para uma fase assim, adolescente / adulta, com os mesmos hábitos da sua infância, é muito difícil de quebrar. É muito difícil. E é por isso que eu gosto sempre de falar, a mudança ela é um processo. A gente cria essa ilusão de que mudança é simplesmente um dia você acorda e tudo muda na sua vida. Aí agora eu vou pra academia, 2 horas, vou fazer aquilo, e eu tenho que ser constante, então eu acho que constante é não falhar, e eu falho, aí eu me frustro porque eu falhei, e aí eu desisto. Não é assim que funciona. Processos são demorados. E eu acho que a coisa mais difícil da nossa sociedade hoje em dia, não a nossa sociedade no geral, mas os jovens, principalmente de hoje em dia, a nossa geração Z, ela é muito impaciente. Porque a gente, de fato, nasceu e cresceu em um ambiente onde as coisas são mais fáceis. A gente não precisa, tô com fome, então agora eu vou ter que ir lá, pegar a comida, fazer, que nem antigamente, que as pessoas colhiam a comida, plantavam e comia, e plantava e fazia a comida e tinha que... Não tem todo esse processo hoje em dia. E claro, a gente ainda tem que fazer comida em casa, não tô falando isso. Mas se eu tô com fome, eu vou ali, peço um iFood, a comida chega. Eu quero pesquisar tal coisa na internet. A resposta tá na palma da sua mão. Eu quero saber tal coisa, tá ali. Eu quero fazer tal coisa, eu entro na internet, procuro as informações e faço. A gente tem tudo na mão e a gente não pode negar essa realidade. E é por isso que a gente é tão impaciente.
A gente acha que fulano que acorda cedo e que tem uma mansão e que não sei o que lá, ela é nova, ela é jovem. A gente se compara com a realidade dessa pessoa, mas a gente não sabe o que ela passou pra estar ali. Ai, mas é que os pais delas eram ricos. E aí? E aí? O que você vai fazer? Você vai ficar frustrado? Ai, é porque eu não consigo, eu sou uma fracassada. Pelo amor de Deus. E você acaba caindo no mito de achar que quanto mais você faz, mais resultado você obtém, quando essa não é a real. A gente tem crenças coletivas sobre esforço. A gente acha que qualquer pessoa consegue fazer qualquer coisa se ela se esforçar. E a gente tá cansado. É algo muito natural do ser humano. A gente vê alguém se esforçando e a gente acha que essa pessoa é uma pessoa que realmente vai estar bem na vida. Só que o esforço, ele não é necessariamente ligado a resultados. É claro que você precisa se esforçar, não tô falando que você não precisa fazer nada. O que eu quero dizer é que você precisa entender que se você fazer o básico bem feito e que se você fazer o necessário para conseguir o que você deseja, você consequentemente vai chegar lá. Não é você fazendo 1 milhão de coisas, não é você tentando ser a pessoa mais produtiva, não é você acordando 4 horas da manhã que vai te dar o resultado que você deseja. Então é claro que se você fosse comparar com as pessoas que estão ali no Instagram, mostrando a sua rotina super produtiva e acordando 4 da manhã e não sei o que lá, é claro que você vai se frustrar. Eu também me frustraria se eu tivesse que me comparar com essas pessoas. Só que é aí que tá o problema. Você assiste uma fração da vida dessa pessoa e assume automaticamente que ela já nasceu assim. Nossa, porque essa pessoa ela faz tudo isso, então assim, ela já é natural, ela é escolhida de Deus. Que escolhida de Deus, gente? Essa pessoa ela simplesmente teve certos privilégios que permitiram ela de desenvolver isso. A gente precisa ser realista. Mas essa pessoa também entendeu que para mudar existe um processo. E aí às vezes a gente fica, eu vou parar de procrastinar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e nunca faz porque tem uma raiz, tem um motivo por trás das suas ações. O seu cérebro ele é programado para viver de certa forma no automático. Quando você faz muitas vezes a mesma ação, o seu cérebro começa a passar aquela ação para o modo automático, como dirigir. Quando eu dirijo, eu não fico pensando, agora eu tenho que fazer isso aqui e eu tenho que... Não, é automático, você vira o volante, você pisa no freio, você acelera, é algo muito comum, é muito normal. Assim como escovar os dentes. Você não pega todo dia na sua escova de dente e fica, como que eu escovo os dentes agora? É pra cá? É pra cá? É automático. Então o nosso cérebro ele tende a automatizar atividades. O problema é quando a procrastinação fica automática na sua vida. Quando a procrastinação se torna um hábito. Quando deixar para depois e nunca fazer o que você sabe que precisa ser feito, se torna um hábito. É aí que mora o problema. E quando se torna um hábito, é quando se forma a sua identidade. Porque quanto mais evidências eu tenho de algo que eu faço, mais enraizada a minha identidade se torna. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu fumar todos os dias da minha vida, que é um exemplo assim horrível, né? Não quero dar, não é influência nem nada, tá, gente? Mas se eu fumar todos os dias, 3 vezes na semana, eu já estou gerando evidências de uma pessoa fumante. Eu posso não me considerar, uau, agora eu sou um fumante. Não é isso. Mas se eu estou tomando essa ação consecutivamente durante um período da minha vida, é claro que eu vou começar a me considerar uma pessoa fumante. Mesma coisa com a alimentação. Se todo dia eu tô ali comendo um hambúrguer, se todo dia ali eu tô comendo uma pizza, algo assim calórico, algo ruim, que eu sei no fundo que não tá me fazendo bem, eu vou começar a considerar a minha alimentação e eu vou me considerar uma pessoa que não é saudável, que não cuida da saúde. Mesma coisa pode acontecer com, se você vai na academia 3 vezes por semana, você começa a criar evidências de uma pessoa que é ativa, de uma pessoa que é atleta. Porque tudo que você faz gera evidência de algo. Se eu leio um capítulo do livro que seja, eu gero evidência de um leitor. Se eu arrumo a minha cama todos os dias de manhã, eu gero evidência de uma pessoa organizada. Só que o cérebro humano ele não consegue perceber isso porque é tudo muito automático. A gente acha que a gente faz as coisas porque é assim, e porque a gente age assim, e porque esse é o meu jeito. Só que não é assim. Os nossos hábitos, a nossa rotina, ela pode ser modificada. Só que antes de modificar o resultado de algo, que é a sua rotina, você precisa ser o tipo de pessoa que é muito natural você agir daquela forma. Você precisa ser o tipo de pessoa que se identifica com aquela identidade. Como eu posso pegar um livro, algo natural na minha vida?
Se eu sinto tanta resistência, como que eu quero mudar isso? Como que eu posso fazer, escolher uma salada ou algo saudável, uma coisa natural na minha vida? Não um esforço, onde parece que eu tô assim, fazendo algo muito contra o que eu acredito. Porque às vezes a nossa identidade faz isso. Você se considera tanto algo que fazer uma coisa que vai te fazer bem parece estranho. Você se considera às vezes tão insegura que parece que você arrumar sua postura e andar mais assim com postura, com o peito pra fora e de cabeça erguida, parece estranho. Parece que não faz parte da sua personalidade. Por quê? Porque você se considera uma pessoa insegura. Porque a sua identidade está enraizada em algo. Então, o primeiro passo para a mudança, eu vou passar 3 passos fundamentais para vocês. E o primeiro passo para a mudança é a sua identidade. E agora você pode estar se perguntando, Amanda, como que eu vou mudar minha identidade? Criando evidências. A identidade que você tem agora, seja lá qual for a forma que você se enxerga, algo que você quer mudar na sua vida, seja uma área que você queira mudar na sua vida, que seja, ela está, de certa forma, atrelada à sua identidade. O fato de qualquer área da sua vida, qualquer mudança que você queira fazer, que você queira agir, que você queira começar algo, ela está ligada à sua identidade. Então, a identidade que você tem agora, ela gera os resultados que você tem. E se eu quero mudar esses resultados, eu preciso mudar minha identidade. E como que muda a sua identidade? Gerando evidências de uma nova identidade. E como eu falei, gerar evidências não é tipo assim, Amanda, quero deixar de ser sedentária, quero começar a ser uma atleta, então agora eu vou pra academia assim todos os dias, vou fazer cardio, vou mudar minha alimentação. Essa pode ser a sua meta, essa pode ser a sua intenção. Mas não se iluda em achar que de cara você vai começar a fazer isso. Não caia numa fantasia, porque você tem que começar aos poucos. Você tem que construir evidências aos poucos. Talvez não seria muito mais inteligente, ao invés de começar com 1 e meia na academia, fazendo cardio, dieta, alimentação, tudo de uma vez, não seria muito mais inteligente, talvez eu começar com um cardio ali de 20 minutos, 30 minutos que seja, até eu começar a me adaptar com essa ideia, até eu começar a dar tempo para o meu cérebro começar a associar academia, ok, esse aqui é um lugar novo, vou começar a frequentar mais, é assim que funciona esse aparelho. Sabe, se aceite como iniciante, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. A mudança, ela não vai vir pela grandeza da ação. Você pode passar 7 horas dentro de uma academia, nunca foi, mas pode ficar 7 horas treinando. Você acha que seu corpo vai mudar de um dia para o outro? Não vai. Mas agora não seria muito mais inteligente você fazer, sei lá, 40 minutos por 5 dias na semana? É assim que você constrói o resultado. Não é sobre a grandeza da ação, mas sim a repetição da ação. Então eu quero te perguntar, qual a identidade que você quer desenvolver? Qual autoimagem você quer ter de si mesmo? Porque você decidindo quem você quer se tornar, a pessoa que você quer se tornar, consequentemente, você vai começar a construir evidências disso. Quero me tornar uma pessoa mais organizada. Ok, então eu vou acordar, organizar minha cama, organizar o meu lugar de estudos, vou organizar a minha mesa de trabalho, vou deixar as coisas mais organizadas. Eu estou gerando evidências para minha mente. Quero muito começar a ler, Amanda. Eu acho que ler vai mudar a minha vida. Ótimo. Ao invés de você assim, agora eu vou ler 2 horas por dia. Não. Começa com 1 página, começa com 2 páginas que seja. Se você sente tanta resistência assim, lê um capítulo, lê um parágrafo. Tudo que você faz, você gera evidência de algo. Tudo. Eu tô aqui gravando um vídeo com vocês acham que foi gravando um vídeo que eu simplesmente falei, caramba, sou um youtuber. Agora eu sou youtuber. Eu sou, assim, tenho um canal, faço vídeos. Claro que não. Mas foi tantos vídeos que eu comecei a gravar, que eu comecei a me colocar no desafio, e não foi algo que eu fiz todos os dias, pelo menos uma vez na semana, que eu construí um resultado e comecei a gravar vídeos mesmo, e comecei a me considerar um youtuber. Eu comecei a me considerar uma criadora de conteúdo. Foi com evidências, pequenas evidências, não algo, agora eu vou gravar 50 vídeos por semana. Vamos ser realistas. Às vezes você procrastina justamente porque você se dá muito para fazer. Você às vezes não tem nem clareza do que você precisa fazer. E você tá ali, agora eu tenho que estudar, eu tenho que ir na academia, eu tenho que fazer... Eu já caí nessa. Não caia. Isso aqui é experiência própria. Não caia nessa. Você ter
Uma rotina produtiva não é você fazer 50 coisas no seu dia. É você simplesmente fazer o básico bem feito. O que realmente vai te ajudar. É muito mais realista e eu te garanto que vai te trazer muito mais resultado. O segundo segredo para você começar a executar, para você começar a agir, é conhecimento e movimento. Por que eu tô falando desses dois aqui? Porque os dois se complementam. Se eu pudesse te dizer só uma coisa, assim, só uma dica que mudou a minha vida e que me trouxe resultados, que me fez parar de procrastinar, que me fez começar a agir em direção ao que eu desejo na vida, foi isso. Conhecimento e movimento, comportamento. Eu quero que por um momento você consiga sair um pouco da sua bolha, que você consiga sair um pouco assim de qualquer crença que esteja te limitando e que qualquer problema que você vê na sua vida sem solução, eu quero que você esqueça um pouco disso. E para pensar nisso aqui. Tudo, absolutamente tudo que você deseja já existe. Ai, Amanda, mas eu quero muito se tornar um milionário. Existe trilionário no mundo. Ai, Amanda, mas eu quero muito viajar o mundo e explorar e não sei o que, e parece que eu não consigo. Existem pessoas que já visitaram o mundo inteiro. Ai, Amanda, mas eu quero muito morar em Nova York, eu quero muito fazer aquilo, eu quero muito mudar de lugar. Existem milhares de pessoas que já mudaram de país, que já foram para Nova York, que já mudaram de vida diversas vezes. Aí você tem uma vontade, você tem um sonho, mas você não consegue ver uma solução de como realizar esse sonho e, consequentemente, você desiste. Porque você não consegue saber como você vai realizar, porque você acha que é muito difícil, que é muito impossível. Mas tudo isso é só uma certa falta de conhecimento. E antes que venha a gente falar, ai, mas e classe social, mas e tem consciência de classe? Gente, é claro que existe classes sociais, é claro que existe desigualdade em qualquer lugar do mundo. Eu entendo. Mas é muito difícil você mudar algo que você não tem conhecimento daquilo. E é isso que eu digo pra vocês. Eu tentava mudar, tentava fazer diferente, tentava agir, tentava tentar mudar alguma coisa na minha vida e eu não conseguia por falta de conhecimento. Eu tava mudando as coisas erradas da minha vida. Eu tava focando no lado que não tava dando certo da minha vida. E é por isso que eu não conseguia mudar. É por isso que eu tentava e caía no mesmo lugar. É por isso que eu tentava e não conseguia. E é por isso que hoje, quando eu mudei, eu consigo voltar atrás e ver o problema que eu tinha naquele momento. E era falta de conhecimento. Se você tem um problema agora, se você tem um sonho, se você tem algo que você precisa começar a fazer, que você precisa parar de procrastinar, que seja, que você queira um problema, você queira a solução desse problema, existe uma solução. Não se engane em achar que você está sozinha no mundo e que só você enfrenta isso na sua vida. Ai, só eu, coitadinha de mim, e eu não consigo. Não! Existe alguém no mundo, eu posso te garantir com toda a certeza do mundo aqui, com toda a certeza, com tudo que eu posso te dizer, que você não é a única pessoa que passa pelo problema que você está passando. E que existem sim pessoas que já passaram pelo que você passa, que têm a solução do seu problema. E é o que eu tô te falando. Eu fiquei por muito tempo tentando, mergulhando em tristeza e achando que tinha algo de errado comigo, mas o que faltava era conhecimento. Quando eu entendi qual que funciona a ciência da mudança de comportamento, eu entendi o porquê que eu agia daquela forma e eu entendi também o que eu deveria fazer para mudar a forma que eu estava agindo. O que seria impossível se eu não tivesse buscado conhecimento. Porque hoje em dia a gente tem a internet, a gente tem possibilidades, a gente tem conhecimento. De fato, a gente vive na era do conhecimento, onde a gente tem acesso a conhecimento. Só que você precisa saber buscar esse conhecimento. Ler mais livros. Ler livros de pessoas que já passaram pelo que você está passando. Como essas pessoas mudaram. E acima disso, gente, vocês precisam ter fé na vida. Ter fé em vocês. Porque às vezes a gente não consegue ver uma solução, a gente não consegue ver uma saída, a gente só procrastina, só deixa para depois, porque a gente não está vendo uma clareza. Não tem como você agir em direção a algo sem clareza, sem uma direção. E o conhecimento faz isso. O conhecimento, ele te dá soluções. Imagina que existem diversos caminhos, porque isso é real. Existem diversos caminhos para obter o que você deseja na vida. E a chave para você destrancar as portas desses caminhos que vão te levar até lá é conhecimento.
Porque quando você se depara com um problema, a porta ali está fechada, você não sabe o que fazer, se você pesquisar como abrir essa porta, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar, você consegue entender o por trás do problema. O que está te impossibilitando de abrir essa porta. Você vai lá, vê qual fechadura, tenta fazer um jeitinho para abrir a porta. Vocês entendem que, tipo assim, tem vários caminhos para conseguir o que você deseja? E isso não significa que você tem que seguir todos esses caminhos. Mas que existem chaves, que é o conhecimento, que vai destravando essas portas. Que vai te fazendo enxergar algo que talvez você não enxergava ali inicialmente. Talvez existem oportunidades na sua frente que você não cogite ou que você não saiba nem que existe porque você não tem o conhecimento. E eu já estive lá. Eu já estive num lugar onde eu não sabia o que fazer e eu tentava e não via resultado e achava que o problema era eu, quando na verdade o problema era a falta de conhecimento, falta de saber o que fazer. Então, se você deseja obter o conhecimento para mudar a pessoa que você está sendo, para mudar os resultados que você deseja ter na sua vida, eu te convido a conhecer o método DMV, um método que eu desenvolvi com um passo a passo do que você precisa para se tornar a pessoa capaz de conseguir o que você deseja. É um método que eu particularmente apliquei na minha vida, que foi o que me fez ter resultados, e hoje eu quero trazer isso para vocês mais aprofundado ainda lá dentro. Então, se você quer fazer uma diferença, se você está cansado de procrastinar, de deixar seus sonhos, suas vontades para depois, sempre para o amanhã, eu tenho certeza que o método DMV vai te ajudar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E além de conhecimento, você precisa de movimento. Tem uma frase que eu amo, eu acho que ela é super clichê, não sei se vocês já escutaram, mas é: movimento gera movimento. Às vezes você não consegue agir, você não consegue ir pra frente, você sente que você tá estagnada porque você não tá tendo movimento na sua vida. E quando eu falo movimento, não é qualquer movimento, tipo assim, trabalha, faz a mesma coisa, ou só estuda e não vê o resultado, não é isso. É movimento direcionado. Na minha vida, eu percebi que a gente tem muitas fases, né? O ser humano, ele é muito complexo. Não tem como você definir o ser humano em algo só. Você é feliz, você é triste, você é aquilo. Não. O ser humano, ele tem várias nuances. Um dia você pode estar feliz, um dia você pode estar triste. E tudo isso, de certa forma, influencia nas suas ações. O que eu percebo é que existem certas atitudes que, quando são tomadas inicialmente no seu dia, ou quando você toma ela diariamente, ela faz um impacto na sua vida. E o que eu percebi pra mim é academia, por exemplo, que é um movimento. Quando eu acordo, fico na cama, às vezes mexo no celular, ou acordo mal, já não quero fazer nada, eu já sei que o meu dia não vai ser um dia produtivo e de que, de certa forma, não vai ser um dia bom. Isso não necessariamente precisa definir o resto do meu dia. Mas a forma que eu começo o meu dia define muito também como eu vou terminar o meu dia. Então, se eu acordo, vou fazer o meu café, como alguma coisa e já vou pra academia, eu me coloco em movimento. Porque eu mesmo estou mostrando pra mim que eu preciso de movimento. Quando você tá muito parado, muito tempo estagnado, quando você fica muito tempo mexendo no celular, você já percebeu que você não tem vontade de fazer nada? Nada, você não quer fazer nada. Pra mim, o seu dia morreu ali. Você só quer ficar ali consumindo e, sabe, naquele modo zumbi, só consumindo, assistindo. Isso acontece porque quanto mais você se coloca em estagnação, em parado, em coisa parada, mais parado e estagnado você vai ficar. Quanto mais você movimenta, quanto mais você gera movimento na sua vida, mais ânimo, mais vontade você tem de fazer outras coisas. Então imagina que um dia você acorde, sei lá, às 5 da manhã, vai na academia, faz o que precisa ser feito, faz uma leitura matinal, depois vai trabalhar ou vai estudar, eu não sei como é essa rotina, mas supomos que você faça isso antes do seu dia começar. Aquilo ali te coloca numa vibração de movimento. Então, putz, se você foi na academia de manhã, se você acordou cedo, se você foi ler, se você já deu o seu melhor ali de manhã, a chance de você pegar um celular e passar o seu dia ali, aí depois ter que trabalhar e, sabe, estudar e ficar ali, tipo, procrastinando, é muito menor. Porque você já colocou, você já construiu esse momentum que eles falam aqui, né? Que é quando você, tipo assim, você constrói momentum, quando, por exemplo, sabe quando você faz vários checkbox, você tá, sei lá, você faz a sua rotina, você escreve num papel e aí você coloca, tipo assim, aquele checkzinho que você fez. Você não olha para aquela folha toda cheia de checkzinho e fica, caramba, que sensação boa, eu cumpri tudo que eu me coloquei a fazer. Isso é momento. Essa sensação de querer mais, de continuar aquilo porque foi prazeroso de fazer.
E a mesma coisa acontece quando você se coloca em movimento. Você adquire o conhecimento e, de fato, transforma aquilo em comportamento. Você age, você move, você se movimenta. Nem que seja pequenos passos. Você fazer alguma coisa que seja é muito melhor do que você não fazer nada e ficar esperando o momento perfeito, a circunstância perfeita, que é o que a procrastinação faz com a gente. Então eu quero que você tenha em mente do movimento. O que eu posso fazer todo dia, diariamente, que vai me colocar nessa vibe, nessa atitude de fazer mais? Talvez seja ler um livro, talvez seja escutar uma música que me anime mais, talvez seja preparar o meu café como assim um ritual matinal, ou meditar, qualquer coisa que te coloque naquela vibração de ok, esse momento é meu e eu vou fazer acontecer. Tem dia que você não vai se sentir bem, é óbvio, tem dia que você não vai acordar animada, isso acontece com todo mundo. Só que o importante é você dar pelo menos um pequeno passo que seja. E isso é algo que eu aprofundo muito no DMV, eu já mencionei aqui diversas vezes pra vocês, mas é algo que mudou a minha vida. São pequenas mudanças que vai mudando a sua vida. E eu tenho certeza que quando você aplica isso, de fato você consegue agir mais, você consegue executar mais e não ficar presa nessa mentalidade de que eu tenho que fazer muito para mudar, eu tenho que fazer muito, tenho que me esforçar muito e, meu Deus, e não ter paciência, tem que ser rápido porque a mudança tem que ser rápida e isso me incomoda. Não, paciência, um passo de cada vez. E o terceiro e o último passo, que para mim é um dos passos mais importantes, é a ambiência. Todos nós, quando decidimos mudar, a gente acha que a nossa força de vontade basta. Simplesmente você acordou um dia e falou, eu vou mudar minha vida. E aí você começa a fazer diversas coisas. Agora eu vou entrar na academia, e agora eu vou ler, e agora eu vou começar a acordar cada manhã, né, porque é os hábitos dos milionários, e eu vou começar a tomar banho gelado. Você fala, eu vou mudar minha vida. E aí você, assim, tenta mudar todos os seus hábitos, tenta mudar tudo de uma vez. Mas você esquece de uma parte muito importante. A sua força de vontade para fazer isso não basta. A sua força de vontade não é suficiente. E eu demorei muito tempo para aceitar isso. Porque eu sempre achava que tinha que vir de mim. Ah, eu não quero ir na academia hoje porque eu sou preguiçosa, porque eu tenho que me esforçar, eu tenho que me matar para ir mesmo, eu tenho que me obrigar. Eu achava que tudo isso tudo dependia da força de vontade. Mas eu, assim, quebrei muito a minha cara fazendo isso. Mas a real é que não adianta você tentar mudar, você fazer a decisão de mudar, se você não criar uma base, uma estrutura que favoreça a sua mudança. E essa estrutura, geralmente, é o seu ambiente. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro antes de eu destrinchar esse conceito. Imagina que um belo dia você resolveu plantar um pé de manga na frente da sua casa. E aí você foi lá e comprou o melhor adubo, regou essa planta e, tipo assim, você cuidou dela e ela pegou muito sol, né? Porque era na frente da sua casa, então ela pegou o sol necessário. Ela teve todas as circunstâncias ideais que favorecessem o crescimento dela. Então, quando chegou na época de dar frutos, ela deu muitas mangas deliciosas, e você ficou, meu Deus, eu vou plantar outro pé de manga. Só que dessa vez, ao invés de plantar outro pé de manga, né, na frente da sua casa, você resolveu plantar esse pé de manga no quintal da sua casa. E aí, no quintal da sua casa, não pegava tanto sol, não era... Eu falo no quintal assim, no fundo mesmo. Não pegava tanto sol, não era um lugar muito arejado, não circulava tanto de ar. Mas mesmo assim, você foi lá, comprou o melhor adubo, regou a planta, cuidou dela. Só que chegou na época de dar frutos, né, dela dar as mangas e não deu certo. Então você finalmente percebeu que o fato da manga que você plantou atrás da sua casa não ter dado certo, não ter dado os frutos, não era culpa da árvore, mas sim do local que ela foi plantada, por causa da falta de sol, da falta da circulação, do ar e tudo mais. Todas essas circunstâncias que interferem diretamente no crescimento dessa árvore. Então você percebeu que o problema não era a árvore, você não culpou a árvore, essa árvore é ruim, a semente dela é ruim, deu tudo errado. Não, você entendeu que o problema era o local onde a árvore foi plantada. E por que eu tô te contando essa história? Porque com nós seres humanos não é diferente. É muito difícil você sustentar uma mudança, porque a decisão você tem, você quer mudar.
Mas é muito difícil você sustentar essa mudança quando você não cria uma estrutura que sustente essa mudança. E isso pode ser qualquer coisa, pode ser você agir mais, você tentar algo novo, começar um projeto, mudar um hábito, parar de procrastinar, ter mais clareza no que fazer. Isso pode ser qualquer coisa. Você decidiu que você quer mudar. Você quer mudar. Eu sei que você quer. Mas é muito difícil mudar quando o seu ambiente, quando as circunstâncias externas ao seu redor, elas não favorecem a sua mudança. Por exemplo, você acha que é mais fácil você mudar de alimentação, de hábitos que seja, dentro de uma casa onde pessoas só se alimentam mal e só compram fast food e só comem fritura, ou você acha mais fácil você começar a ter hábitos melhores num ambiente onde tem pessoas que se alimentam bem e que fazem o seu próprio alimento e que prezam essa nutrição alimentar? Não é muito mais fácil o segundo caso, onde é a casa que tem pessoas que querem mudar junto com você? Mesma coisa, se você é uma pessoa que quer ir para academia, se você é uma pessoa que malha, você é uma pessoa ativa, mas você se relaciona, você, sei lá, namora ou é casada com uma pessoa que é sedentária, uma pessoa que não valoriza isso. É muito difícil você manter um hábito quando o seu ambiente, as pessoas ao seu redor, as circunstâncias que seja, não favorecem a sua mudança. E o que eu quero que você tire disso é, ok, Amanda, agora eu preciso então mudar todo o meu ambiente, mudar de país, mudar de casa, abandonar meus pais, abandonar... Não é isso que eu quero dizer. Eu só quero que você esteja ciente de que essas coisas, elas interferem, de certa forma, a sua mudança. E quando elas não sustentam isso, você precisa criar sistemas que te ajudem a sustentar essa mudança. Como, por exemplo, se eu sei que a academia é uma dificuldade na minha vida, se eu sei que ir para academia é uma coisa que eu sinto muita resistência e que eu não tenho ninguém ao meu redor que me apoie a fazer isso, o que eu poderia fazer? Eu poderia criar sistemas que me influenciassem a ir à academia. Talvez se eu acordar e já deixar a minha roupa separada, quando eu olhar ali, aquela roupa já tá ali dobrada, já tá tudo separado porque eu preciso usar. Talvez se eu deixar de malhar no final da noite, quando eu tô cansada, tô desanimada, talvez eu acordasse, já fosse pra academia, já malhasse ali, porque assim eu tenho mais energia e aí eu já fiz a primeira coisa, a coisa mais difícil no começo da manhã, para que no final da noite eu não procrastine. Então, até as pessoas ao seu redor, gente, eu não vou mentir, assim, se você tá sempre ao redor de pessoas que fofocam, pessoas que estão falando mal dos outros, pessoas que estão reclamando da vida, a sua vida é um reflexo disso. É inevitável, é inevitável. Se você tá ao redor de pessoas assim, você se torna essa pessoa. E aí vem gente na minha DM e o que seja, falar, Amanda, não posso mudar das pessoas ao meu redor, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque eu gosto muito de fulano é legal comigo. E daí? E daí se é fulano legal com você? Esse fulano, ele tá te ajudando em alguma coisa? Ou esse fulano tá te deixando pra baixo? Ai, mas fulano só reclama da vida e eu tentei afastar dele, mas o que será que eu faço? Cara, Amanda, mas eu quero muito seguir o meu sonho, fazer tal coisa, mas a minha família não me apoia. Tipo assim, a gente precisa desenvolver autonomia na vida, sabe? Não tem como a gente ficar sempre baseando as nossas decisões, as nossas escolhas, no que os outros querem pra gente. Tirem isso da cabeça de vocês. Você não vai agradar ninguém no mundo. Não vai. Vai ter gente que não vai gostar de você e ponto final. É melhor aceitar. Aceita que dói menos. Essa é a frase correta. Aceita que dói menos. Tem gente que não vai gostar de você, você tentando ou não. Só que vale a pena você ficar infeliz, você não fazer o que você deseja da sua vida por causa dos outros, que seja da sua família, da pessoa que fosse mais próxima de você? Desculpa, mas essa é a real. Porque muitas pessoas vivem infelizes, não conseguem mudar, não conseguem sair daquilo por causa das pessoas ao seu redor. E não é só as pessoas, mas é o ambiente. Se, por exemplo, você sabe que você não consegue estudar na cozinha e você só tem a cozinha para estudar, talvez não seria mais inteligente você arrumar um cantinho ali no seu quarto que seja para você conseguir se concentrar mais, mudando o ambiente de certa forma, de forma estratégica? Ou, sei lá, se eu sei que quando eu acordo e eu não me maquio, eu não me arrumo, eu não troco de roupa e já vou trabalhar desleixado de qualquer jeito dentro de casa, mesmo que eu vou passar o dia de casa, eu não vou ter a mesma produtividade de quando eu me arrumo, que seja. Porque o nosso cérebro está sempre criando associações. A gente está sempre associando coisas e o nosso ambiente ele tem uma influência muito grande na nossa vida. E se a gente não consegue manipular o nosso ambiente, se a gente não consegue mudar algo no nosso ambiente que seja, pelo menos que a gente crie sistemas que sustentem essa mudança, que podem favorecer a sua mudança
e não desfavorecer. Se eu quero muito começar a estudar, mas toda vez que eu chego da escola, chego do trabalho que seja, a minha mesa de estudo tá uma bagunça, tá tudo desorganizado. Eu não separei nem o conteúdo que eu tenho que estudar. Como você espera estudar assim? Como? É algo que parece tão óbvio, mas a gente não faz. A gente não faz? As pessoas não fazem? Não seria muito mais fácil se você chegasse da escola e tivesse tudo organizado ali? Com o material separado que você precisa estudar? Quais as aulas que você precisa, os exercícios que você precisa fazer já na sua cabeça, que você tem que fazer? Não é muito mais inteligente? Pode parecer óbvio, sim, mas o óbvio não é porque é óbvio que todo mundo faz. Então o seu ambiente, querendo ou não, ele influencia de certa forma. O nosso cérebro está sempre criando associações. A cozinha da minha sala eu associo à comida. O meu quarto, a minha cama, eu associo a descanso, a dormir. Porque se eu faço certa coisa frequentemente naquele ambiente, é uma associação que eu formo no meu cérebro. Banheiro, fazer as necessidades, tomar banho, escovar os dentes, que seja. Então, eu preciso entender que o meu ambiente tem sim, de certa forma, uma influência na minha ação. E que a minha força de vontade de fazer algo não basta. Mas não é impossível. Se eu consigo mudar algo, se eu consigo mudar uma circunstância da minha vida que vai me favorecer para a mudança, isso deve ser mudado. Isso deve ser moldado. Nenhuma ação que você tem na sua vida é uma ação isolada. E a gente tende a achar que a nossa força de vontade basta justamente porque achamos que nossas ações são isoladas por si só. Por exemplo, eu acho que se eu acordar, quando eu acordo de manhã, vamos supor, para ir na academia, que eu gosto de ir de manhã, a minha preferência de momento, que é como funciona pra mim, tem um processo pra mim na academia. Eu não só acordo e, saio da minha cama e vou pra academia, de pijama. Não é assim que funciona. Eu acordo, eu vou no banheiro, eu escovo os dentes, eu troco de roupa, eu tomo meu café da manhã. Então, todo esse processo que eu fiz antes de ir pra academia, ele tá junto com ir na academia. Porque se eu não fizer esse processo antes, não tem como eu ir pra academia. Então, se eu comer uma comida pesada antes de treinar, eu não vou conseguir treinar direito. Eu vou vomitar ali no meu treino, entende? Então, o que eu comi antes interfere intrinsecamente à academia. E às vezes a gente acha que é só ir na academia. Não é só ir na academia. Tem um processo por trás. Todas as suas ações são ligadas com algo. Se, por exemplo, você come um almoço muito pesado e depois vai estudar, você não vai ter a mesma motivação, a mesma energia para colocar ali. Por quê? Porque o seu organismo, o seu corpo está usando a sua energia para digerir o seu alimento. E se você simplesmente não consegue estudar ali, talvez é porque você não está com ânimo, você não está focada. Porque você está digerindo um alimento. Então, nenhuma ação nossa é isolada. Todas as nossas ações, elas são ligadas uma à outra. Se eu quero acordar amanhã de manhã, que amanhã de manhã a gente acha que é isolado. Para acordar amanhã de manhã, às 5 da manhã, às 6 da manhã que seja, eu preciso ter dormido cedo. Não tem como eu simplesmente acordar, dormir ou meia-noite e querer acordar às 5. É muito irrealista, não é isolado. Então, tudo que a gente faz se liga ao outro. É muito importante a gente ter isso em mente. E o nosso ambiente, ele faz esse trabalho perfeitamente. Porque ele exerce uma certa força, uma certa influência sobre nós. Se você está num lugar onde várias pessoas se vestem de uma certa forma, consequentemente você vai começar a se vestir dessa certa forma, porque você está vendo que todo mundo age assim, todo mundo se veste assim. Então você sente o quê? Você quer se encaixar, você quer fazer parte de algo. O nosso cérebro, ele tem muitos gatilhos, é algo muito instintivo da gente, e a gente age muito no automático. E é por isso que a mudança, ela se torna difícil, porque a mudança, ela tem que ser uma atitude consciente. Você precisa estar consciente de que você precisa mudar e de que você fez a decisão para mudar e de que você quer mudar. A questão é que se você não criar um ambiente, uma estrutura que favoreça a sua mudança, é muito difícil de mudar. E é por isso que talvez você não consiga parar de procrastinar. Talvez é por isso que você não consiga fazer as coisas funcionarem, que você não consiga agir em direção ao que você deseja, porque o seu ambiente, ele te desfavorece. Por mais que você não possa mudar o seu ambiente agora, você precisa criar pequenas estruturas que influenciem a mudança, que favoreçam a mudança e não que desfavoreça o que você deseja mudar. E essas foram as 3 dicas. Primeira, identidade.
Não tem como você mudar sem você mudar a sua identidade primeiro. Então, decida quem você quer se tornar e crie evidências aos poucos da pessoa que você deseja se tornar, da identidade que você deseja ter. Segundo, conhecimento e movimento. Se você não sabe de fazer algo, se você se sente perdido, se você não tem clareza, é porque de certa forma te falta conhecimento. E se você não tem conhecimento, você não consegue agir, você não consegue mudar. Então tenha em mente conhecimento e movimento. Se coloque em movimento. Faça certas coisas que te influenciem a fazer outras. E terceiro, e por último, muito importante, ambiência. O seu ambiente ele tem uma influência enorme em você. E qualquer coisa que você possa fazer para que a sua mudança seja favorável, que você crie uma estrutura que te favoreça a mudar, que te ajude, faça. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado alguém. E se esse vídeo te ajudou, eu te convido a compartilhar ele com outras pessoas. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar desse vídeo aqui sobre autoimagem. E eu nem vou me despedir, eu te vejo lá.